Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo jóia? Vamos começar o estudo da eletrodinâmica, vamos começar a falar sobre corrente elétrica, na sequência vem resistência elétrica, energia elétrica, enfim, vem uma sequência de conteúdos, de mapas mentais que com certeza você vai encontrar no seu Enem, tá bom? Então, para o seu sucesso, você tem que estudar legal esses próximos mapas mentais. Então, vamos embora, vamos conversar sobre corrente elétrica, preste atenção. Vamos começar definindo corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas causado por uma DDP. Percebe que não é um fluxo qualquer, esse fluxo ele tem que ser ordenado. Preste atenção que eu coloquei uma figurinha onde a gente tem cargas elétricas, onde a gente tem elétrons no fio metálico, num movimento desordenado. Esse movimento ainda não é considerado uma corrente elétrica. Já quando a gente submete esse fio a uma DDP, quando a gente o liga em uma bateria e ele sofre a ação desse campo elétrico criado por essa diferença de potencial, aí surge um movimento ordenado dessas cargas elétricas. Aí sim, esse movimento ordenado é considerado como uma corrente elétrica. Percebe que eu não estou segurando esse conceito com elétrons, para elétrons, e sim para cargas elétricas, apesar do exemplo citado ter sido em um fio onde os elétrons estavam se movimentando, tá certo? São os elétrons livres que se movimentam. Como é que nós calculamos essa corrente elétrica? O cálculo da corrente elétrica para o ensino médio, ele é feito só de maneira média, é um cálculo médio da intensidade média de corrente elétrica. A gente não perde muito tempo calculando correntes instantâneas, não é perda de tempo no sentido pejorativo em si, porque não é importante para o que o ensino médio se propõe, ok? Então vamos lá, como é que nós calculamos essa corrente elétrica média? Fazendo uma razão, por ser um fluxo, tá? Uma razão da quantidade de carga que passa por uma determinada região em um intervalo de tempo, como qualquer fluxo, né? Um fluxo de água, a quantidade de água pelo tempo, fluxo de pessoas, quantidade de pessoas que passa por uma região no intervalo de tempo, fluxo de carga elétrica também. Então é a quantidade de carga elétrica em um determinado intervalo de tempo, que em termos de unidades, no sistema internacional nós temos Coulomb, que é a unidade de carga, e temos segundo, que é a unidade de tempo. Isso nos dá Coulomb por segundo, que nós chamamos de ampere. Daí o nome amperagem, tá certo? E o nome amperímetro, que é um medidor de amperes, tá certo? Então, dessa maneira, nós calculamos a intensidade média da corrente elétrica. Porém, surge um probleminha aí, que envolve o sentido da corrente elétrica. O sentido real da corrente elétrica não é o sentido que nós vamos utilizar para resolver as questões do ensino médio. Tá certo? Por exemplo, se nós tivermos aqui um polo positivo e um polo negativo, cargas elétricas negativas tendem a ir de pontos de menor potencial para pontos de maior potencial. Então, o fluxo real dessas cargas elétricas, o fluxo ordenado dessas cargas elétricas devido a uma DDP, ele é do polo negativo para o polo positivo. Isso aí é o nosso sentido real, tá? O sentido real é esse daqui. Porém, para efeito de cálculos, a gente trabalha com um sentido chamado de sentido convencional, tá? Para os cálculos ficarem mais simples, lá na frente vocês vão entender melhor o porquê dessa escolha, tá? E o sentido convencional, se você mudou o sentido dessas cargas, não podem ser cargas de mesmo sinal. Então você tem que trabalhar as cargas como elas sendo positivas, mesmo sabendo que elas são negativas, como nesse exemplo que nós colocamos. Então, resumidamente, você vai afirmar que o sentido convencional é o sentido contrário ao sentido real das cargas elétricas, do movimento das cargas elétricas. Tudo isso para evitar trabalhar com cargas elétricas negativas e, consequentemente, com correntes elétricas negativas que poderiam complicar vocês ao longo do estudo, tá bom? Então vamos usar sempre o sentido convencional. Dito isso, vamos representar as correntes elétricas através de gráficos. Daí existem duas formas de representarmos essas correntes elétricas. A corrente elétrica ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada.
A corrente elétrica contínua é aquela em que as cargas elétricas sempre se movimentam no mesmo sentido, por isso que a corrente elétrica ou ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa quando a gente representa no gráfico, que é o que você está enxergando de vermelho aqui, ó, corrente elétrica contínua. Veja que as cargas elétricas sempre estão se movimentando no mesmo sentido, fazendo com que a corrente elétrica sempre seja positiva. César, mas ela está constante aí. Toda corrente contínua ela tem que ser constante? Não, não tem nada a ver. Constância envolve valor, não é isso. Tá certo? Ela é contínua quando as cargas elétricas possuem o mesmo sentido. Onde é que nós encontramos correntes contínuas? Nas baterias e pilhas comuns que nós encontramos no nosso cotidiano. Tá certo? Mas a corrente também pode ser alternada. Corrente alternada é aquela em que as cargas elétricas mudam de sentido a cada intervalo de tempo. Percebe que ora essa corrente elétrica está positiva, ora essa corrente elétrica está negativa. César, mas nós não encontramos no nosso cotidiano essa corrente elétrica não, né? Encontramos sim. Na sua rede residencial, a corrente elétrica ela não é contínua, ela é alternada. Por isso que alguns dispositivos como computadores, laptops, não podem ser ligados diretamente a essa tomada sem que passe por uma fonte retificadora de corrente elétrica para transformá-la em uma corrente contínua, tá certo? Mas esse gráfico tem mais uma informação importante. Quando você encontra a área desse gráfico, compreendida nesse gráfico, você numericamente vai estar encontrando a quantidade de carga que está fluindo na região estudada. Tá certo? Então a área do gráfico representa a quantidade de carga que está fluindo, o fluxo de cargas elétricas, tá bom? Delta Q, tá aqui, ó, bonitinho. Tá certo? Vamos para mais um raminho do nosso mapa mental. Esse tá especial, esse tá muito bonito mesmo. Parabéns para a rapaziada que preparou aí. Então vamos lá. Os tipos de corrente elétrica são 3 tipos. Não esquente muito a cabeça quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Esquente a cabeça em saber que são 3 tipos de correntes elétricas. Vamos começar por essa corrente que está aqui. Corrente elétrica chamada de corrente elétrica iônica, onde quem são os portadores de cargas elétricas que estão se movimentando aí? São os íons, por isso que são correntes elétricas iônicas, correntes que nós encontramos em soluções eletrolíticas, tá aí, ó, solução de NaCl. Então, os portadores de cargas elétricas aí são íons, são os cátions e os ânions. Ponto importante é que quando você for encontrar a corrente elétrica média aí, você não vai pegar a carga do cátion e somar com a carga do ânion, uma sendo positiva e a outra negativa. Não, você vai considerar todas elas como sendo positivas, lembre-se do sentido real e do sentido convencional. Então, se estiverem fluindo 3 coulombs de cátion em um sentido e menos 3 coulombs de ânion em outro sentido, a sua carga total não será 0, será 6 coulombs, porque você vai pegar essas cargas negativas e inverter o sentido das mesmas quando você for fazer o cálculo. Então, essas são as correntes elétricas iônicas. Aqui embaixo a gente tem outro tipo de corrente elétrica, onde quem se movimenta nessas correntes elétricas é o elétron. Então os portadores de cargas elétricas que se movimentam nessa corrente elétrica são os elétrons, por isso que ela é chamada de corrente elétrica eletrônica, tá? É eletrônica, porque ela é através do movimento de elétrons, enquanto que a de cima é a corrente elétrica iônica, essa de baixo é a corrente elétrica eletrônica. Onde é que ela aparece? Em todas as fiações que você encontra no seu cotidiano, em todos os metais, porque são nos metais que nós encontramos os elétrons livres que poderão se deslocar ao longo da fiação. E aqui embaixo nós temos uma corrente elétrica, menos comum, mas também presente, que é a corrente elétrica eletroiônica. É uma corrente mista, onde quem se movimenta, os portadores de cargas elétricas que se movimentam nessa corrente elétrica são íons, cátions e ânions, e os elétrons. Então você tem movimento de elétrons, íons, tá certo? Numa mesma corrente elétrica, por isso que ela é a eletroiônica. Tá? Porque a mistura da eletrônica com a iônica, nós encontramos isso daí, por exemplo, nas nossas lâmpadas fluorescentes. Você tem aí um gás ionizado, tá? Onde se movimentam aí elétrons, cátions e ânions, tá bom? Último ramo do nosso mapinha mental envolve uma das leis de Kirchhoff, que na verdade são duas, uma a gente estuda agora. E a lei de Kirchhoff, essa daqui a gente pode enunciar como ela sendo um princípio da conservação, ou princípio, né, da conservação das cargas elétricas. Essa lei diz o seguinte, que em todo nó é isso daqui, é o ponto de encontro entre vários ramos de uma fiação,
tá certo? Então, em todo nó, o somatório das correntes elétricas que chegam a esse nó deverá ser estritamente igual ao somatório das correntes elétricas que saem desse nó. Então, você tem aqui uma corrente elétrica I chegando a esse nó, saindo 3 correntes, I1, I2 e I3, o somatório dessas 3 correntes tem que dar a corrente I. Por isso que nada mais é do que o princípio da conservação das cargas elétricas, é a primeira lei de Kirchhoff. Entendido? Retornou aqui para mim? Legal, né? Vale a pena assistir outra vez esse mapa, tá bom? Porque ele é super importante, ele vai te dar base para entender os circuitos elétricos que, como eu disse anteriormente, caem muito nas provas de vestibulares de todo o país, tá bom? Então, aquele abraço, bom estudo, tchau, tchau.